Seja bem-vindo a mais um programa Casamento na Real. É um programa onde nós falamos a realidade do casamento, o que acontece no dia a dia na nossa casa e na sua casa também. Eu sou Karina Farinello. E eu sou Rubem Farinello e juntos nós vamos mostrar para vocês os bastidores de um casamento de verdade. E você fica ligado aí. E se você ainda não acessou o nosso site, acessa lá www.casamentonareal.com.br e se inscreva para as aulas ao vivo e online. E também acesse a nossa rede social, Os Farinellos, no Instagram. Porque aqui a gente traz assuntos para você e lá numa aula junto com você nós temos 1 hora para a gente poder colocar em prática tudo aquilo que nós falamos aqui. E aí, você quer colocar isso em prática na sua vida, no seu casamento? Então vem com a gente. Rubem, tem uma coisa, vamos começar com uma novidade nesse programa. Teremos um quadro de perguntas e vamos começar logo o programa respondendo as perguntas. Mas antes de respondermos essas perguntas, eu quero incentivar você, telespectador, a perguntar. Vai lá na rede social da RVC TV, lá tem o link do programa Casamento na Real e faça sua pergunta, deixe sua pergunta lá que nós teremos prazer em responder e mostrar para vocês respostas, apresentar respostas de casamentos de verdade. E hoje, no programa, nós vamos falar 4 tipos de cônjuge. Nós vamos dizer quais são e eu quero ver se você se reconhece nele ou se você reconhece o seu cônjuge em um desses perfis. E aí, quer saber quais são? Mas antes, vamos para a pergunta. Oi Karina, oi Rubem. A nossa pergunta de hoje veio de forma anônima via e-mail. Se você que está assistindo o programa quer mandar essa perguntinha pra gente, o e-mail é esse aqui que tá na tela do vídeo. E a pergunta de hoje é a seguinte: o meu marido fica me dando ordens e fala que eu tenho que ser submissa a ele. Difícil, hein? Quero ver. É com vocês. E aí, Rubem, essa é uma das perguntas que a gente mais ouve, né? Esse questionamento, submissão, é algo que está tão distorcido hoje em dia. Rubem, vamos lá. E esta é uma das perguntas, né? É um dos assuntos que causam mais conflito dentro do casamento entre homem e mulher. É não entender o que é a submissão. Então vamos lá. Você tem uma missão dentro do seu casamento? Você como marido, como líder da família, você tem uma missão. Você entende qual que é a sua missão enquanto conduzir uma família, enquanto estar cuidando da sua esposa, cuidando dos seus filhos? Se você não tem essa missão, já é para acender uma luz amarela. Mas o que é esta tal de submissão, né? No público feminino, né, isso causa muita polêmica, né? Submissa. Porque a mulher acaba entendendo que tem que ser submissa, obediente, baixar a cabeça. Não, esse conceito está totalmente errado. A submissão é você fazer parte da missão do seu marido. E você, como esposa, entender que a sua submissão está alinhada com a missão do seu marido. Então a submissão é o quê, afinal de contas? É estar junto com o seu marido numa jornada, numa missão, em alcançar objetivos em comum, em realizar metas, em alcançar a felicidade da sua família, juntos cuidarem dos filhos, juntos cuidarem do lar. Isto é o verdadeiro sentido da submissão. Não é uma questão de obediência, mas sim de entender a missão, e essa missão Deus dá ao seu marido, dá ao líder da sua família e junto com o seu marido, ao lado do seu marido, não é nem à frente e nem atrás. Nem acima, nem abaixo. É ao lado do seu marido alcançar e realizar esta missão divina que Deus entregou para vocês enquanto família. E esse assunto dá um programa, né, Rubem? Dá um programa. Acho que a gente vai fazer um programa sobre esse assunto. Mas o programa de hoje nós vamos falar dos 4 tipos de cônjuge que nós vamos trazer para você aqui. E vamos lá. O primeiro é conhecido como aquele, sabe, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sabe aquele mandão? Só que nós vamos agora tirar esse rótulo de mandão e vamos chamá-lo de comandante, o diretor, aquele que gosta de dirigir. O segundo tipo de cônjuge é aquele
que não para de falar, conhecido como fecha-matraca, sabe? Para de falar, você fala demais. Vamos tirar esse rótulo. Ele não é uma pessoa que fala muito, fala demais. É uma pessoa comunicativa. E aí? Tá identificando já, ou no seu marido, ou na sua esposa, ou em você, um desses tipos de cônjuge? Terceiro, sabe aquele? Ah, de boa, tudo bem, tudo certo. Aquele que quase parando. Tira esse rótulo, não é esse. Ele é o planejador. E nós vamos entender por que, às vezes, dá a sensação que é uma pessoa muito devagar, sabe? Não resolve as coisas. Não, ele é planejador. Vamos chamá-lo de planejador. E o quarto tipo de cônjuge é o... Sabe aquele que... Quem mexeu aqui? Quem mexeu aqui? Alguém mexeu aqui, tirou fora do lugar. Por que as coisas estão fora do lugar? Sabe? Tira esse rótulo. Vamos chamá-lo de analítico. E aí? Tá identificando um dos quatro em você? No próximo bloco, nós vamos falar como identificá-los, passo a passo para identificá-los e qual é a melhor forma de comunicação com cada um. Então, já sabem, peguem o papel e a caneta para anotar. Se seu marido ou sua esposa estiver por aí, já chama e coloca ele aí do seu lado no sofá, tá bom? Esperamos você no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Casamento na Real. E aí, chamou o seu marido ou a sua esposa para sentar com você? Porque agora a gente vai identificar cada tipo de marido e esposa. Rubem, então vamos lá. O cônjuge diretor, comandante, como identificá-lo? O diretor é aquele que é mais enérgico, é aquele que é o cônjuge que gosta de competição, é o cônjuge que não leva desaforo para casa e tem aquela tendência de querer mandar, tem a tendência de querer sempre dar a última palavra. Então, você vai falar alguma coisa, não, a decisão precisa estar sempre no controle dele, né? E aí o interessante é que, se você não tem esse conhecimento, que faz parte do perfil, faz parte da natureza da pessoa, você não consegue se comunicar. Aí tem aquela sensação, caramba, meu marido manda, ele quer mandar, ai, minha esposa manda demais. É falta de entendimento da comunicação dele. E o diretor é aquele acelerado, né? É aquele que tem aquela necessidade de estar sempre no controle. E você está identificando? Então, acho que você está olhando para o lado aí nesse momento, está dando aquela risadinha, com vontade de falar, ó, esse aí é você, esse aí é você. Mas segura aí porque tem mais. E o segundo tipo de cônjuge é o cônjuge comunicador. Aquele que gosta de conversar, não é aquele que fala demais, é o comunicador. Ele tem a necessidade de se relacionar, tem a necessidade de se comunicar. É aquele cônjuge que, quando você vai com ele, vou dar um exemplo aqui, quando você vai com ele no banco e você está na fila do banco, ele vai chamar a pessoa que está na frente e falar, ô, essa fila está demorando demais, né? Mas como você chama? Olha aquela atendente, pô, você está vendo aqui? E não deu 5 minutos, ele já sabe da vida de quem está na frente, já sabe da vida de quem está atrás e já contou a vida dele inteira e a semana dele inteira para todo mundo. Mas isso é algo ruim? Não. É porque ele tem essa necessidade de controlar, essa necessidade de se comunicar. Tem a tendência de tomar decisões muito rápidas e até mesmo decisões sem pensar. É aquele que age sem pensar. Normalmente ele age por impulso, ele é muito aceleradinho, ele quer sair fazendo as coisas e não pensa muito no que falar, não pensa muito na hora de agir. Mas isso é errado? Não é errado. É o estilo de comunicação dele, é a forma que ele age, é a forma do perfil dele. E temos também o terceiro, qual que é o terceiro tipo de cônjuge? O terceiro é o planejador.
O planejador é aquela pessoa que precisa planejar tudo. Não gosta de sair fazendo, não gosta de sair atropelando, não gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sabe, vamos ver se na sua casa é assim. Você pede para o seu marido colocar um quadro na parede. Passa 1, 2, 3, 4, 5 dias, ele não colocou. Aí você pensa assim, caramba, devagar, não colocou o quadro que eu pedi, não faz as coisas que eu peço. Mas por acaso você disse a data que precisava ser colocada? Na cabeça dele, ele se planejou, ele gosta de fazer tudo organizado. Muitas vezes você está olhando para o seu marido e pensando assim, ou para sua esposa, e pensando assim, nossa, essa pessoa é muito devagar. Você está olhando para a qualidade da pessoa e julgando como um defeito. É uma pessoa planejadora. Comece a usar essa qualidade dessa pessoa para o casamento. Deixa essa pessoa responsável pela organização das finanças, pela organização da casa. Gente, quando vocês encontrarem a qualidade de cada um e usar da forma certa no casamento, as coisas, se transformam. É importante você ter uma coisa em mente. Não sai julgando precipitadamente, falando que, ele é um preguiçoso, ela não quer saber de fazer nada. Não julgue, tá? Porque esse é o estilo da pessoa, é um estilo de planejar, é um estilo de analisar a situação, de se organizar, vai organizar na mente, para eu colocar esse quadro eu preciso de prego, preciso de um martelo, a parede ela tem determinado tipo de tijolo, para eu fazer isso eu preciso de tais materiais, e aí está planejando. É importante, eu não vou adiantar esse spoiler porque a gente vai dar no último bloco a forma que você consegue se comunicar com cada tipo de cônjuge e extrair o melhor dele. Nós vamos para o quarto e último tipo de cônjuge? O quarto, o analítico, aquele que gosta das regras, gosta de cumprir tudo certinho, gosta de cumprir um planejamento, gosta, que mais? Ter o controle. Ele pode ser frio. Mas ele não é frio, ele tem sentimento, sim. Exatamente. Mas ele vai dar respostas curtas. Por quê? Porque ele é extremamente introvertido. Ele não tem essa necessidade, como o comunicativo, de querer estar no lugar, de querer se comunicar, ou como o planejador, que também tem essa necessidade de comunicação, de relacionamento, mas ele é um pouco mais contido, ele vai demorar um pouquinho mais para se habituar ao ambiente, para depois começar a interagir e abrir, mas o analítico, ele vai ficar no canto dele, ele odeia exposição, ele vai evitar sempre e não exponha um analítico. Ele Deixa eu fazer uma gosta. pergunta. Na sua casa, me fala, algum de vocês gosta da roupa assim no guarda-roupa organizada por cores? Gosta de tudo alinhadinho? Provavelmente você é esse tipo de cônjuge. Aí o outro reclama, caramba, você gosta das coisas muito certinhas, você é muito sistemático. Não tira do lugar porque ele vai ficar chateado. Então, é uma forma dele se expressar. E aí, como o Rubem falou, às vezes essa pessoa fala assim, nossa, uma pessoa fria, não tem sentimento. Não é isso, tem muito sentimento. É que é uma pessoa que expressa de outras formas o sentimento. E o cônjuge analítico é aquele que adora as regras, ele adora um manualzinho, ele adora uma bula de remédio. Se ele comprou alguma coisa nova, ele vai ler o manual antes de ligar o equipamento, ele vai ver se a forma de manusear, vai ver onde está o controle do equipamento, ele vai ali entender primeiro como funciona aquilo para depois ele ligar. Ou um remédio, né? Ele vai pegar aquele remédio, mesmo que ele tenha a receita do médico, ele vai verificar e vai ler tudo direitinho para saber se é aquela forma correta de tomar. Mas todos os tipos de cônjuge, todos os tipos de comportamento, eles são extremamente importantes. E aqui, a mensagem que a gente quer deixar para vocês ao final desse segundo bloco é que a comunicação é o que prevalece. A comunicação conjugal é o que traz a felicidade e o equilíbrio do casamento. Eu quero convidar você a ficar conosco para o terceiro bloco, porque nós vamos mostrar como você consegue se comunicar com o seu cônjuge, com cada perfil de cônjuge, para extrair o melhor e ter o melhor do relacionamento dentro da sua casa. É o tempo lá. Se você não chamou seu cônjuge, já traz ele para ele aprender como se comunicar com você. E até o próximo bloco. Até lá.
Estamos de volta com o programa Casamento na Real e hoje estamos falando de tipos de cônjuge. E você, já identificou qual é o seu cônjuge? E você mesmo, eu quero saber se você identificou qual é o seu perfil. Quando você consegue identificar, as coisas fluem, as coisas mudam. E nesse bloco nós vamos te dar uma dica de como se comunicar da forma certa com essa pessoa, para evitar aquelas DRs, sabe? Só que tem uma coisa, lembra no começo do programa que eu disse que tem uma novidade? Temos uma novidade para você. Um quadro novo no programa e ele se chama Preparando a Noiva. Esse quadro é para quem vai casar, porque a gente já quer preparar os noivos antes do casamento. Então, vamos deixar os noivos preparados para viver essa jornada do casamento. Então, vamos lá para o quadro Preparando a Noiva? Noiva, você que já está organizando o seu casamento, já pensando em casar, esse quadro é para você. Eu vou ajudar você a organizar e planejar todo o seu casamento. Vamos juntas nessa? Então eu quero que a primeira coisa que você faça é responder 3 perguntas. Responda aí para você. Primeiro, o que significa o casamento? Você tem que saber o que é o casamento. Qual o significado que você dá ao casamento. Você vai casar, você está dando um passo e vai viver o resto da sua vida. Então você está entrando num casamento. Então o que é um casamento para você? Ele não é só o evento, ele não é só a festa. O casamento, ele é uma jornada que se inicia após esse evento. A segunda pergunta é: por que você quer casar? Por que você está tomando essa decisão? O que te motiva a casar? É muito importante você entender isso, porque você está casando. E terceiro, a terceira pergunta é: por que ele é o homem que você quer passar o resto da sua vida? É muito importante você olhar para isso, você entender quais são as características e o que chama atenção nele, o porquê você quer passar o resto da sua vida com ele. Porque essa frase, nossa, vou passar o resto da minha vida com ele, sim. Você não pode entrar no casamento pensando que não vai dar certo. Você não pode entrar num casamento achando, se não der certo, separe. Não, você tem que entrar no casamento com pensamentos positivos. Você tem que entrar no casamento tendo fé, acreditando que vai dar certo e construindo dia a dia para que esse casamento dê certo. Então, o primeiro passo é responder essas 3 perguntas. E no próximo programa a gente vem com outra dica. Então, agora que tem esse quadro no programa, já encaminha, já avisa todas as amigas que vão casar para acompanhar a gente no decorrer dos programas para se preparar para o casamento. Rubem, agora nós queremos saber qual a melhor forma de se comunicar com cada perfil. Agora eu vou trazer o segredo para você. Então, se você é casado com um cônjuge diretor, então você precisa de algumas técnicas, de saber alguns fatos para você se comunicar bem com o diretor. Então, quando você for falar com a esposa ou com o marido diretor, você precisa ser direto. Não conte historinha, não venha com coisas que aconteceu para enfeitar. Seja direto. Dê para o seu cônjuge a opção de decidir. Então, antecipadamente, você vai fazer o quê? Você vai lá, vai pesquisar, você vai lá, vai entender primeiro, vai trazer fatos, vai trazer dados e deixar que ele decida. Vai apresentar, olha, eu pesquisei tal e tal. Olha, as opções para sair e para jantar hoje é A e B. Qual que você decide? Isso vai deixar ele muito satisfeito e vocês não vão ter aqueles embates, aquelas guerrinhas, aquelas DRs, né? De chegar ali pro cônjuge diretor e falar, ó, eu decidi isso e nós vamos fazer isso agora. Isso vai deixar ele muito chateado. Então dê a ele a opção de decisão. E se você é casado com um cônjuge comunicador, não traga notícias pessimistas. Crie um ambiente, não venha para ele com assuntos de primeiro impacto que são coisas ruins. Cria um ambiente, conversa com ele, ajude o comunicador a enxergar os fatos e dados.
Então, como eu disse lá no princípio, né, o cônjuge comunicador, ele tem aquela tendência de querer decidir tudo muito rápido, tudo por impulso. Então, quando você for conversar com o seu marido ou com a sua esposa, ajude ele a enxergar a realidade, ajude ele a enxergar os fatos, os dados e aquilo que está acontecendo no momento. Ajude o cônjuge comunicador a ter foco, porque ele tende a dispersar das coisas, porque ele quer fazer um monte de coisa, quer conversar com todo mundo, quer interagir com todo mundo e muitas vezes o que é muito importante acaba ficando de lado. Então ajude a direcionar o foco. Olha, isso daqui é o mais importante agora, então vamos seguir por esse caminho. Terceiro, o cônjuge planejador. Não é o preguiçoso, hein? Ele é o planejador. Então, para você iniciar um diálogo com o cônjuge planejador, quebra o gelo. Então chega para ele contando o seu dia, ele adora, eu já falei isso, né? Ele gosta de relacionamento. Então ele vai gostar muito se você chegar para ele, comentar do seu dia, falar do que você está sentindo. E ali, esse início de diálogo quebra o gelo e chama o cônjuge planejador para dentro do diálogo. Apresente para ele pontos de vistas lógicos, para que ele entenda que ali o planejamento, aquela atividade, ela tem um prazo para cumprir e tem um prazo para terminar. Dê a ele segurança. O planejador, ele não gosta de correr riscos. Então, qualquer mudança, qualquer planejamento que envolve uma mudança, você precisa apresentar para ele algumas garantias de que aquilo é seguro, de que você está junto com ele, de que você vai passar por esse desafio, por essa mudança junto com ele. E por último, o cônjuge analítico, que não é o cônjuge de gelo, né? Ele é um cônjuge que sente amor, ele demonstra amor, mas para você se comunicar de uma forma assertiva com ele, prepare os seus argumentos com antecedência. Então ali, quando você for apresentar alguma coisa para ele, vá ali munido de argumentos, porque ele vai questionar. O analítico, ele vai analisar, ele vai ler, ele vai querer fatos, ele vai querer dados estatísticos para tomar uma decisão. O cônjuge analítico é aquele que você precisa cumprir aquilo que você se comprometeu com ele. Então, se você, de qualquer mudança de planos, você traga ali um embasamento, um argumento do porquê que aquilo está sendo mudado. O cônjuge analítico, ele não gosta de exposição. Então, se você for a alguma festa, se você for a algum lugar onde alguma confraternização, você tem a certeza que ele vai ficar ali no cantinho dele, ali na mesa dele, observando o ambiente. Não exponha, principalmente se você é um cônjuge comunicativo, que gosta de relacionamento, que gosta de estar com a turma, né? E aí vai apontar, ó, aquele lá é minha esposa, aquele lá é meu marido. Ele não gosta de exposição. Então, respeite esse momento dele e não exponha ele. E principalmente aqui, é muito importante que você entenda a comunicação, a importância da comunicação conjugal. Porque a comunicação, ela é a base, ela é um dos pilares que sustentam o relacionamento, que sustentam o casamento. E a comunicação, quando é feita de boa forma e de forma assertiva, conhecendo o perfil, conhecendo o estilo do seu cônjuge, extrai o melhor dele, extrai o melhor no relacionamento. E aí vocês passam a viver um relacionamento em harmonia, vocês passam a viver um relacionamento explorando aquilo que há de melhor no seu cônjuge. É o planejamento, é a comunicação, é ali uma análise de dados mais analíticos, é um momento de tomada de decisão, quando você traz esse conhecimento e de forma que você consegue aplicar essa comunicação dentro do seu casamento, vocês passam a viver um relacionamento extraordinário. E eu quero dar um presente para você. Nós falamos aqui dos cônjuges, você já deve ter identificado aí, mas existe um teste. Você pode fazer um teste para identificar quem é você. E se você quiser fazer esse teste, entre no nosso site www.casamentonareal.com.br ou você pode mandar uma mensagem no direct pra gente no Instagram Os Farinelos. Pede pra gente o link, a gente vai mandar o link e você vai descobrir qual tipo de cônjuge é você. E ó, fala pro seu marido, pra sua esposa fazer também. E aplica esse conhecimento que vocês aprenderam aqui hoje no relacionamento ao longo da semana, dos meses desse ano. E hoje ficamos por aqui, mas na próxima semana estaremos aqui novamente na RVC com você, falando de casamento na real. Até lá!